E o Partido Social Democracia Brasileira, o PSDB, completa 35 anos hoje. A sigla que ocupou a presidência da República entre 1995 e 2002, com Fernando Henrique Cardoso, esteve no poder em estados como São Paulo e Minas Gerais, além de ter sido uma importante força no Congresso. Atualmente, os tucanos contam com 14 deputados federais e 2 senadores. E sobre a relevância da sigla no atual cenário político, conversamos agora com o presidente do Diretório Estadual do PSDB, Marco Violi. Muito bom dia, presidente. Muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, Paula. Bom dia, Roberto. Bom dia, Marcelo. Um prazer participar com vocês. Bom dia. Presidente, no ano passado, nas eleições, não tivemos candidatos à presidência do partido da sigla PSDB. Qual que é o atual cenário hoje do partido? O partido passa por um momento de grande renovação, Paula, na medida que o presidente Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, a governadora Raquel Lira, o governador Eduardo Riedel, são aí os grandes expoentes do PSDB e representam aquilo que a gente acredita como política pública social-democrata. Partido fundado há 35 anos atrás, por Covas, Fernando Henrique, José Serra, Franco Montoro, tanta gente que contribuiu para a sociedade, modernizou o Estado brasileiro, e a missão desses novos quadros é seguir em frente com isso que pôde fazer tanto pelo país e pelos seus estados. Nós devemos ter candidaturas na maior parte das cidades aqui do estado de São Paulo, seja com prefeitos que estão no cargo, com ex-prefeitos e também com muita renovação, uma juventude que vem para poder representar a social-democracia aqui em São Paulo. Violi, bom dia. Na última eleição, nós vimos aí uma verdadeira autofagia aí dentro do PSDB. O então governador João Dória deixou o governo para ser candidato, venceu as prévias, houve todo o questionamento, aquela divisão interna, principalmente com Aécio Neves, enfim, isso detonou todo esse processo. No final das contas, o PSDB, que deveria encabeçar essa terceira via, ficou subjugado. Simone Tebet apareceu muito, virou ministra do Lula, ou seja, aquela escolha do partido foi péssima mesmo? Sem dúvida, na minha visão, o fato do PSDB não apresentar um candidato à sociedade, e na minha visão o João Dória representava muito isso, foi muito ruim para o partido. O partido sempre teve candidatura, é óbvio que compor o centro democrático naquele momento foi a opção e dentro disso entendo que dentro do cenário brasileiro pudemos ajudar uma candidatura que foi digna, que representou esse centro, mas eu entendo que lançar a candidatura, sobretudo à presidência da República, é fundamental para um partido protagonista como é o PSDB. A gente vem do início de partido, onde em 1989 Mário Covas sai candidato, mesmo com muitos desafios, não passa para o segundo turno, mas representa a nossa bandeira, representa aquilo que o PSDB acredita, e logo na sequência a gente começa em um crescimento que culminou com a chegada de Fernando Henrique na presidência da República. Então, eu entendo isso, o eleitor brasileiro tem no PSDB uma opção, uma via, uma parcela significativa da população brasileira votou no PSDB ao longo de todos esses anos. Aquele que está me ouvindo agora, que está assistindo, está acompanhando, com certeza a maior parte votou em um candidato do PSDB aqui em São Paulo. Então, esse legado é altamente positivo. E a gente entende que dentro desse modelo, ter as candidaturas, avançar com novos quadros vai ser fundamental para o nosso futuro. Nelson Kobayashi. Violi, muito bom dia, é um prazer falar com o senhor. Você já dizia a respeito da importância de se fazer prefeitos, vereadores, nessa busca de retomar o protagonismo na política nacional do PSDB. E aí eu quero te fazer a pergunta a respeito da Prefeitura de São Paulo, que é a maior prefeitura do Brasil e que os outros partidos já estão caminhando com pré-candidaturas. A gente tem Guilherme Boulos, a gente tem Ricardo Nunes, né? E tínhamos, inclusive, Ricardo Salles nessa disputa pelo apoio do ex-presidente Bolsonaro e do PL. Quero saber qual é hoje a posição do PSDB em relação às eleições que se aproximam na Prefeitura de São Paulo. Há uma expectativa de ter um nome próprio para a disputa do Executivo Municipal? Se tiver essa expectativa, quem são os nomes que se apresentam como possíveis pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo? Olha, Nelson, a gente hoje faz essa discussão dentro do partido com
o Diretório Municipal. O Diretório Municipal, em sua maior parte, defende seguir com o Ricardo Nunes, tendo em vista que ele é vice do Bruno Covas, então é uma conjuntura em que nos sentimos partícipes, né, dessa gestão, tendo em vista que as bandeiras são aquelas que o Bruno Covas apresentou à população e que a gente luta para que elas possam ser concretizadas. Mas também tem quem defende no partido a candidatura própria e até a composição com outros campos, como a própria Tabata Amaral, pré-candidata pelo PSB. Então, tudo isso está em discussão. A minha posição pessoal, eu entendo que o melhor cenário é ter a candidatura própria, mas, evidentemente, que dentro dessa complexidade do atual prefeito ter sido vice do Bruno Covas e a maior parte do Diretório Municipal defendeu o apoio a ele e seguir acompanhando sua gestão e sua possível candidatura à reeleição. É um cenário que ainda vai se clarear ao longo dos próximos meses. Vignoli, apesar dessa perda de força do partido, a gente pode colocar assim, tem nomes importantes no partido hoje, né? Como Eduardo Leite e Raquel Lira, que compõem a sigla. Sem dúvida. Eduardo Leite é um governador que representa muito aquilo que a gente entende como a social-democracia, onde o liberalismo na economia vigora, mas sem deixar de estender a mão, de ter um Estado com grande presença na área social, de poder participar em áreas fundamentais para a população com a força do Estado e assim vem fazendo uma gestão brilhante do Rio Grande do Sul. A Raquel Lira, uma governadora do Estado da importância que tem o Pernambuco, vem fazendo uma gestão destacada desde o primeiro dia, acho que representa muito essa juventude que vem ascendendo dentro do PSDB. Aqui em São Paulo nós temos ainda, sem deixar de citar o governador Eduardo Riedel também no Mato Grosso do Sul. Aqui em São Paulo nós temos o ex-governador Rodrigo Garcia, que deixou o governo do Estado com uma boa aprovação, com um legado de saneamento de contas públicas, com obras entregues em todo o estado de São Paulo. Então nós temos aqui em São Paulo ainda grandes quadros, uma bancada muito representativa na Assembleia Legislativa de São Paulo. Nós temos a terceira maior bancada, hoje são 9 deputados do PSDB, e ainda um quadro grande de prefeitos, vereadores em todo o nosso estado. Vignoli, com toda a sua experiência na política, né, houve uma mudança radical com o uso das redes sociais. Hoje todo parlamentar quer lacrar lá, quer ter uma posição mais extremada. A gente vê essa polarização PT e agora também o PL do Bolsonaro, ou seja, são as correntes de esquerda, direita, de extrema, de centro. Haveria espaço para o PSDB nesse cenário? Porque o partido, curiosamente, era chamado, ficava em cima do muro, né? Ficava aquela posição, não era uma posição forte, seja para lá, para cá. O PSDB, o senhor está falando dessa renovação, ele vai ter que... Há espaço hoje, dentro desse cenário político brasileiro, para uma moderação ou tem que ser, o PSDB vai ter que também entrar nesse caminho de extremos? Olha, Marcelo, eu entendo que uma parcela considerável da população pensa como eu, de que o centro, de que esse modelo liberal na economia, mas com presença no social, que é liberal dentro da pauta de costumes, mas que é conservador em outras áreas, esse equilíbrio entre posições, algo que o PSDB pôde conduzir ao longo da sua história, que é o modelo da social-democracia mundial, tem espaço sim no Brasil, e mais do que espaço, ele é fundamental para a nossa democracia. É óbvio que a compreensão de que, ao longo das últimas 2 eleições, essa polarização vigorou de maneira mais intensa no nosso país e até aqui no nosso estado. Mas, sem dúvida, a presença do PSDB no espectro político brasileiro é fundamental. É uma opção que as pessoas têm e, dentro disso, ao longo dessa trajetória desde a redemocratização do país, por inúmeras vezes optaram. A gente tem que deixar essa opção para a população, que eu não tenho dúvida que o PSDB com isso volta a crescer. Marco Vignoli, presidente do Diretório Estadual do PSDB, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã de hoje. Eu que agradeço, um abraço a vocês e parabéns ao PSDB. Até mais.